Então, alunos aí do 8º ano da Escola São Francisco, aí nesse período de recesso aí por causa do coronavírus, vamos estar aí fazendo esse acompanhamento, né? Essas aulas aqui de casa. E essa primeira aula aqui, dia 30/3, vamos estar aí falando sobre conjuntos numéricos, né, de modo especial conjuntos números racionais. Essa aula é direcionada aí para os 8º anos A, B e C, mas também serve como reforço, né, para os 9º anos e também para o 5º ano, né, um descritor bem interessante que é sobre números racionais, ok? Então vamos ver aqui então, na aula de hoje, nós vamos ver a representação decimal dos números racionais. Só que antes eu quero fazer aqui uma rápida revisão sobre os conjuntos numéricos. Nós começamos a estudar pelos números, né, naturais, o conjunto dos números naturais. Como nós já vimos, são elementos desse conjunto todos os números que nós conhecemos até hoje, né, e até que a gente não conhece ainda. Começando do 0, 1, 2, 3, infinitamente, né? Então todos esses números que nós conhecemos para fazer contagem, né, para fazer registros, né, para quantificar a nossa idade, enfim, são os números naturais. Com a descoberta dos números negativos, esse conjunto foi ampliado e aí surgiu um novo conjunto que foi o conjunto dos números inteiros. Aí nesse novo conjunto nós já temos aí todos os números naturais, que agora nós chamaremos de números positivos, e os números negativos. E com a descoberta das frações, números decimais, né, que é conhecido por número com vírgula, aí houve uma ampliação, né, da definição de número, e surgiu o conjunto dos números racionais representado pela letra Q. Então, de modo geral, podemos dizer então que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, né? Esse está contido quer dizer está dentro. E o conjunto dos inteiros, por sua vez, ele está contido no conjunto dos números racionais. Assim, nós podemos concluir que o conjunto dos números naturais está contido nos números racionais, ou seja, tanto os números naturais quanto os números inteiros, todos eles estão dentro, né, desse conjunto maior, que é o conjunto dos números racionais. Nós vamos chamar os naturais realmente de números positivos. Já o conjunto dos inteiros já entra positivo e negativo. E no conjunto dos racionais, nós temos aí tanto os positivos, que são os naturais, os negativos, as frações e os números decimais. Lembrando que as frações também podem ser positiva ou negativa, e os números decimais, né, também podem ser positivo e negativo. Todos eles fazem parte desse grande conjunto chamado conjunto dos números racionais. Nós vamos agora aqui para uma atividade, né? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente pode estar resolvendo, né, questões que envolvem os números racionais, né? Primeiramente, a gente vai aprender a fazer o quê? A representar as frações na forma decimal. Você poderia até estar perguntando, então quer dizer que todo número, toda fração, ela tem uma representatividade decimal? Né? Vamos dizer que sim, até que alguém prove o contrário, né? Então nós vamos ver o seguinte, aqui é a atividade, certo? Já eu passo para vocês. Vamos ver aqui então como é que eu transformo, como é que eu represento uma fração em número decimal. Eu tenho aqui, por exemplo, a fração 4/5. Ora, 4/5 a gente chama de fração, né? Essa parte de cima, o 4, ele é chamado de... A gente relembrar aqui os termos, né? Ele é chamado de numerador. E nós temos aqui esse número de baixo, que ele é chamado aqui na fração
de denominador. O numerador representa o número de partes consideradas do todo, do inteiro, que no caso é o 5. Né? Eu tinha uma coisa inteira e reparti em 5 partes iguais. Isso é o meu denominador. E dessas 5 eu considerei 4, que é o numerador. Ok? Então, a fração, ela pode ser definida como uma divisão. A fração é uma divisão, ou seja, eu posso escrever 4/5 desta forma aqui. Ok? E posso resolver isso aqui. Vamos fazer aqui a conta aqui do lado, né? 4 dividido para 5. Como podemos ver, 4 é menor que 5. Né? Como vocês já aprenderam aí nos anos anteriores, quando isso acontece, você vai colocar aqui no dividendo um zero e no quociente um zero com a vírgula. E aí, observe que agora o 40 é maior que o 5. Então, já posso fazer a divisão tranquilamente. Aí você pode se perguntar, quem é que multiplicado por 5 que dá 40? Olhando lá na tabela, ou então já tendo aí na cabeça, prontamente, você responde que é 8, não é isso? O 5 cabe 8 vezes no 40. Porque 8 vezes 5 são 40 e o resto é 0. Então, podemos concluir que 4 dividido para 5 é igual a 0,8, ou melhor, a 8 décimos. Então, o que significa? Significa dizer que 0,8 é a representação decimal da fração 4/5. E sempre que eu quiser representar qualquer fração em número decimal, basta executar a divisão, fazer a divisão sempre do de cima pelo de baixo. Né? Já aconteceu de alunos fazer o contrário, né? Mas na verdade não, tem que obedecer essa ordem. É o número de cima dividido pelo número de baixo, certo? Então, nesse caso, 4/5 é representado na forma decimal por 0,8. Então, observe que não é algo tão difícil. Porém, o pré-requisito necessário aqui é o aluno saber dividir. Vamos ver aqui, então, uma outra divisão. Eu tenho aqui 10, certo? E eu vou dividir em 4 partes. Mentalmente, tu pode pensar assim, se 10 fosse dinheiro e tu for dividir 10 em 4 partes, quanto caberia ou quanto receberia cada pessoa? Você vai dizer exatamente que é 2,50. Fazendo a divisão, tu vai fazer aqui, ó, 10 dividido para 4, certo? 10 dividido para 4. Quantas vezes o 4 cabe no 10? 2 vezes, não é isso? 2 vezes 4 são 8. 8 para 10, resta 2. Não tem nenhum número, né, para ser baixado aqui no dividendo. Porém, você pode colocar zeros no resto e vírgula no quociente para dar continuidade à divisão. Quantas vezes agora o 4 cabe em 20? Exatamente 5 vezes. Por quê? Porque 5 vezes 4 são 20. E 20 para 20 resta 0. Daí, concluímos que 2,5 é a representação decimal da fração 10/4, ok? Então, nós vamos agora fazer aqui outros exemplos, só que não transformando decimal, ou aliás, fração em decimal. Vamos fazer agora o seguinte, nós vamos fazer aqui a representação do número decimal, né? Eu vou pegar agora do número decimal para fração. Nós vamos transformar o número decimal em fração. Veja o seguinte exemplo, né? A gente pode até pegar aquele lá que nós já tínhamos, né? 2,5 é o número decimal que representa a fração 10/4. Na hora de transformar um número decimal numa fração, tu vai observar aqui,
a quantidade de algarismo após a vírgula. Para que isso? Para a gente já definir o nosso denominador. Quando só tem um algarismo após a vírgula, o nosso denominador será sempre 10. E o numerador vai ser o número todo sem a vírgula, ok? Olha aí como é simples. 25 décimos. Professor, mas lá não era... A fração lá não era 10 sobre 4? Como é então que nós vamos chegar naquele ponto? Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos ter que fazer o quê? Simplificar o número, certo? Simplificar o número. Nesse caso aqui, eu não vou fazer isso ainda para não confundir a cabeça de vocês. No momento, eu só quero que vocês entendam que para transformar do decimal, né, do número decimal para a fração, eu faço exatamente isso, ó. Observo quantos algarismos após a vírgula, isso para definir quem é meu denominador. Se só tem um algarismo após a vírgula, então meu denominador vai ser o 10. E o numerador, que é a parte de cima, vai ser o número aqui, ó, sem a vírgula, ok? Vamos ver aqui outro exemplo. Se eu tenho aqui, por exemplo, 0,7 e eu quero transformar na fração, mais uma vez observo quantos algarismos após a vírgula? 1. Então, meu denominador vai ser 10. E o meu numerador é esse cara sem a vírgula, ou seja, esse número sem a vírgula. Nesse caso, vou precisar só do 7, porque o 0, né, à esquerda ele não vai ter nenhuma utilidade, certo? Tirando a vírgula. Um outro exemplo, se eu tenho aqui, por exemplo, 3,25. 3 inteiros e 25 centésimos. Até pela leitura já dá para saber quem é o meu denominador. Diferente dos dois exemplos de cima, ó, eu tenho aqui dois algarismos após a vírgula. Quando isso ocorre, ó, tem 1, 2. Meu denominador vai ser 100. E o numerador, 325, é o número daqui sem a vírgula. Segue o mesmo raciocínio, certo? Se eu tenho agora aqui um outro exemplo, eu tenho 0,03. Ora, novamente eu tenho 1, 2. Denominador, 100. E em cima fica somente o 3. Por isso é importante saber fazer a leitura do decimal. Aqui eu leio como? 3 centésimos. Aqui, 3 centésimos. 3 inteiro e 25 centésimos. Ó. Então, transformando na fração, fica 325 centésimos. E para encerrar, eu tenho aqui o último exemplo, que é o seguinte, 2,032. Olha agora aqui, gente, ó. 1, 2, 3. 3 algarismos após a vírgula. Então, já sei que meu denominador será 1000. E o numerador, novamente, ó, é o número todo aqui, sem a vírgula, ok? 2032 milésimos, né? Se eu fosse ler o número decimal, seria 2 inteiros e 32 milésimos, certo? Mais um exemplo, eu tenho aqui 0,005. 005. Transformando, olha aí, ó. Novamente você conta, 1, 2, 3. Se contou 3, já sabe que é 1000 aqui embaixo, no denominador. E em cima é o número sem a vírgula, desconsiderando a quantidade de 0 à esquerda, tá certo? Então fica 5 milésimos. Então, gente, a aula de hoje é mais sobre transformação, né? Primeiramente nós vimos a transformação aqui, ó, de fração para número decimal. Basta dividir para ter essa representação decimal de cada fração, ó. Observe aí os exemplos, né, que nós já vimos. E depois nós vamos fazer o inverso, transformar de decimal para fração, ó. Vimos alguns exemplos, ó. Se só tiver um algarismo após a vírgula, denominador 10. Se tiver 2, denominador será 100. Se tiver 3, será 1000 e assim por diante, tá certo? Eu vou deixar aqui com vocês uma atividadezinha e eu peço que vocês resolvam essa atividade, tá certo? Aí, ó. Questão número 1, representar as frações na forma decimal, ok? E a questão 2, ó, representar o decimal na forma de fração, o que eu acabei de explicar, ok? Então vocês, por favor, resolvam e depois postem lá no grupo as resoluções, ok? Depois eu mando outro vídeo ou mesmo um documento, um arquivo digitado no Word com
a resolução, tá certo? Mas eu vou dar prioridade ao vídeo. Então, até mais, certo? Na nossa próxima aula, depois da correção, nós vamos estar vendo aí fração geratriz, ok? Um abraço.